novamente, eu adoro a casa. Eu adoro dizer para o pessoal assim, hoje eu vou na casa de Jesus. É gostoso, né? E aí, logo que eu entrei, pedi licença ao dono da casa, se eu podia entrar. E aí eu me sinto sempre muito bem aqui. Porque servir a Jesus é a honra que nos compete, sempre. Então, quando a gente tem essa oportunidade de trabalho, nosso coração canta de alegria. Não há outro motivo para nós nos tornarmos felizes que não seja aquele de servir. Seja de servir ao próximo, servir à família, servir ao universo, servir à sociedade. Enfim, nós devemos servir sempre onde quer que estejamos. E hoje eu queria contar para vocês, depois dessa luta que nós tivemos aqui com a mídia, né, como as coisas acontecem, curiosamente, na vida da gente. Quando a Lúcia me ligou, quando ela me telefonou, me convidando para fazer a palestra dessa noite, nós falamos, eu tinha recebido naquela semana um convite para falar sobre Kardec na Câmara Municipal de Diadema no dia 3 de outubro. Tinha sido na mesma semana. E não sei se tinha sido na véspera ou, enfim, alguns dias antes, na mesma semana. E o dirigente que me convidou para essa atividade falou para mim, olha, eu gostaria muito que você falasse sobre Kardec. Mas será que dá para você não falar que ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro, era filho de um juiz e uma professora, casou com a Amélie, não teve filhos e tudo mais? Falei, dá. Sem dúvida nenhuma. A gente queria alguma coisa diferente, né? Que se falasse de Kardec, porque afinal de contas ele é o codificador da doutrina que a gente abraça, mas a gente queria alguma coisa diferente. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, quando a Lúcia ligou, eu falei assim, olha, eu gostaria de saber o tema, eu na hora falei para ela, porque eu ainda falei para ele assim, tá, tudo bem, vamos repensar Kardec. Ah, tá bom, então vamos repensar Kardec. E aí, quando a Lúcia ligou, qual é o tema, Marisa? Repensando Kardec. E aí a gente começou a trabalhar nesse tema, e aí a gente quer compartilhar com vocês aqui algo do que a gente vai apresentar e vai aprimorar. Eu tenho, desde o começo do ano, adotado uma série de palestras, eu tenho desenvolvido uma série de palestras chamada Viver Com. Então eu tenho Viver Com Coragem, Viver Com Alegria, Viver Com Gratidão. E aí, repensando Kardec, saiu um pouco do hábito, né, da rotina. E foi bom, porque isso nos fez mudar um pouquinho a forma de pensar, trocar o chip um pouquinho. Então, eu queria começar contando para vocês, eu já contei como é que a palestra surgiu e por que eu vim distribuir. Aí, quando eu soube que era o aniversário da casa, e que uma casa como esta, que tem uma responsabilidade deste tamanho, está fazendo 40 anos, uma casa que tem esta estrutura, com esta localização, nós imediatamente pensamos no tamanho da responsabilidade com a doutrina, no tamanho da responsabilidade com Deus, que tem uma casa como esta e os seus trabalhadores e os seus frequentadores. Como é importante a divulgação da doutrina e, ao mesmo tempo, o acalento, o aconchego, o acolhimento que uma casa espírita nos proporciona. E aí, quando eu fui tomar café, porque não sei se contaram para vocês, eu sou louca por café. Então, eu fui tomar café, e aí eu vi o banner que está ali, né, dizendo que o objetivo desta casa é despertar o melhor que existe em nós. E exatamente esse o objetivo da doutrina, o objetivo do Evangelho, é despertar o melhor que existe em nós. O conhecimento, a prática, tudo que a gente faz serve ou deve servir para nos tornar pessoas melhores. Do contrário, só nos tornará pessoas mais vaidosas. E este não é o objetivo de ninguém. Então, despertar o melhor que tem em nós é realmente um convite muito, muito grato. Deixa eu contar para vocês, vamos ver se agora funcionou. Eu quero começar essa história, justamente por falar de Kardec, né? Quero contar para vocês uma experiência que eu tive em Manaus. Eu advoguei durante muitos anos. Eu advoguei durante mais de 26 anos. E advoguei em vários lugares do Brasil. Entre eles, Manaus. E eu estive lá para fazer um trabalho que durou mais ou menos uns 10 dias. E sempre que eu viajava, e eu viajei grande parte do Brasil, sempre que eu viajava, eu sempre ficava mais tempo, eu sempre procurava um lugar que eu pudesse conhecer, uma casa espírita, uma ONG, algo que pudesse, porque eu sempre preciso nutrir o meu coração desse calor, dessa coisa gostosa que é o trabalhar pelo próximo e fazer alguma coisa em função de alguém. E eu estava em Manaus, eu não conhecia nenhuma casa. Falei, bom, não tem problema, eu vou à Federação Espírita do Amazonas. E assim eu fiz, saí do hotel, peguei um táxi e dei a ele o endereço. Eu já tinha procurado o endereço, dei a ele o endereço e ele foi me levando. E logo que eu entrei no táxi, ele disse, olha,
era de tardezinha, isso já era umas 6 e pouco. A senhora vai, quando a senhora voltar, a senhora vai precisar de táxi, né? Vou. Então a senhora fica com o meu cartão. Não é assim que faz com vocês? Fica com o meu cartão, porque se a senhora precisar voltar, só me ligar que eu venho buscar a senhora. Tá bem, muito obrigada. E assim fomos. Quando nós chegamos próximo do lugar onde eu tinha que ir, eu não fazia a menor ideia de onde a gente estava, ele falou assim, ele parou o carro, encostou, falou assim, é nessa rua que a senhora vai? É. Eu falei, não sei. Essa é a rua tal. Sim, essa é a rua tal. Aí ele falou assim, naquele prédio grande, lá na frente, eu falei, olha, eu vou no número tal, deve ser um prédio. A senhora vai naquela coisa dos espíritos, né? Aí eu falei, sim, eu vou à Federação Espírita. Então a senhora precisa descer aqui, porque eu não vou lá, não. Eu falei, como assim? Não. Se eu soubesse, se eu tivesse me dado conta que a senhora ia me trazer para esse lugar, olha, né? A senhora ia me trazer para esse lugar, eu não teria vindo. Eu não teria vindo. Falei, mas moço, eu não sabia que o senhor não teria vindo, eu não sou daqui, eu imaginei que com o endereço o senhor... Enfim, eu me peguei justificando, né? O injustificável. E aí eu disse, mas o senhor não vai me levar mesmo? Não, a senhora desce aqui, e aí a senhora vai a pé. A sorte que era assim uns 3 ou 4 quarteirões, devia estar uns 300, 400 metros do lugar, e era assim no entardecer e tudo mais, mas ele não foi. Eu paguei a corrida, naturalmente, não pude chamá-lo de volta para vir me buscar, né? Eu tive que procurar um outro meio para voltar para o hotel. E aquilo foi muito curioso, foi um fato inusitado, porque ele realmente foi categórico no sentido de que naquele lugar dos espíritos ele não ia não, porque aquilo não era bom, que aquilo não era uma coisa arada muito ruim, enfim, ele falou uma porção de coisas e meio dialeto, né? E eu não consegui entender. Isso estou compartilhando com vocês justamente para trazer para vocês uma lenda, um conto sufi que pode ilustrar bastante a ideia e dar uma boa introdução para o trabalho que a gente vai fazer aqui, para a exposição que a gente vai fazer aqui. Diz a lenda que a verdade tinha que chegar numa determinada cidade, onde ela estava sendo esperada, porque ela era muito necessária. Mas para chegar a esta cidade, ela tinha que atravessar um longo deserto. Ela ia a pé, naturalmente. E ela então começou a jornada. Em dado momento, escureceu, ela sentiu-se cansada e resolveu parar para dormir. Ela parou para dormir e, como estava muito calor, ela se despiu, deitou-se e adormeceu. A mentira, que vinha logo atrás, que estava sempre zanzando por aí, ela não estava seguindo a verdade, ela estava zanzando por aí. A mentira que estava zanzando por aí, ao passar, também estava passando pelo deserto, ao passar e se deparar com a verdade adormecida, ficou fascinada. Ela ficou fascinada com a verdade, admirando a verdade, mas ela logo se concentrou novamente, ela logo se despertou daquele fascínio, se libertou daquele fascínio, e aí ela teve uma ideia. Ela tirou as próprias roupas, as próprias vestes, e vestiu a roupa da verdade, e seguiu viagem, deixando lá no lugar da roupa da verdade a roupa dela. Seguiu viagem. E claro, ela chegou na tal da cidade, muito antes da verdade, que tinha ficado adormecida. E aí a mentira foi recebida nessa cidade, muito bem recebida. Ela foi recebida com todas as honras, ela foi recebida em todas as casas, em todos os lugares, todos a festejaram, todos a quiseram por perto. E ela sentiu-se muito feliz. Mas o dia amanheceu e a verdade acordou. E quando ela acordou, ela percebeu que os vestes dela tinham desaparecido e que no lugar haviam outras. Ela imediatamente percebeu o que tinha acontecido, mas não tinha outro jeito. Ela tinha que chegar na cidade. Ela vestiu as vestes da mentira e seguiu viagem. E aí, quando ela chegou na cidade, o que aconteceu? Ela foi imediatamente rechaçada. Ela foi muito hostilizada. Ninguém a queria lá. Ninguém estava vendo a essência. As pessoas só viam as vestes. Era a verdade vestida de mentira. Portanto, ninguém se deu conta ou se preocupou se por baixo daquelas vestes havia verdade. O que havia embaixo daquelas vestes? O que importava era o que aparecia. E a verdade, então, não teve outra alternativa a não ser dar meia volta,
para o deserto. E ela voltou para o deserto, mas eu preciso entrar na cidade. Eu sou esperada, mais do que esperada, eu sou necessária naquele lugar. O que é que eu vou fazer? E ela pensou. E aí ela lembrava da mentira, que estava lá na cidade, vestida de verdade. E ela pensou, o que é que eu vou fazer? E aí até que ela teve uma brilhante ideia. Ela teve a seguinte ideia, ela tirou as suas vestes, rasgou e fez uma fantasia. E aí ela de novo se fantasiou com aquelas vestes recortadas e rasgadas e voltou para a cidade. E quando ela voltou para a cidade, agora fantasiada, então ela foi sim recebida. Diz a lenda que até hoje a verdade é assim, só é aceita quando fantasiada. As pessoas não têm muita... a gente não aceita muito bem a verdade como ela é. Ela precisa sempre estar um pouquinho fantasiada para que ela chegue até nós. Esse é um conto sufi que eu gosto muito e que ilustra bastante as confusões que nós normalmente fazemos com tudo que acontece à nossa volta. O que afinal é verdade, o que afinal é mentira, o que afinal nos serve, o que afinal não nos serve. Hoje nós somos bombardeados com uma quantidade imensa de informações. Acontece com vocês? Não. É uma coisa absurda. Nós ficamos sabendo de muitas coisas ao mesmo tempo. A internet, hoje nós estamos conectados e a internet nos faz, nos bombardeia, nos traz informações constantes do mundo todo, de todo mundo, de todo lugar. E aí nós ficamos e não sabemos o que fazer com esse tanto de informação, com esse tanto de coisa que chega até nós. O que nós vamos fazer com isso? E o que acontece? A gente fica meio abobalhado. Eu, às vezes, fico meio zonza com tanta informação. E fica difícil saber aquilo que me serve daquilo que não me serve. O que é a mentira vestida de verdade, o que é a verdade vestida de mentira, o que é a verdade fantasiada. E isso me deixou muito pensativa. Isso é uma reflexão que eu venho fazendo há muito tempo. E aí, quando houve a oportunidade de falar sobre Kardec, eu pensei que talvez fosse uma boa associação. E é isso que eu queria conversar com vocês essa noite. Nós precisamos ver... Opa! Vamos falar um pouquinho o que a gente tem lá quando a gente abre o Livro dos Espíritos. O que é que tem lá em cima, bem no título do Livro dos Espíritos? Tem isso aqui, ó. Livro dos Espíritos é uma filosofia espiritualista. E o que, afinal de contas, é uma filosofia? Filosofia é o amor ao saber. É o amor ao conhecimento. Vejam que a filosofia não busca a verdade. Até porque a verdade absoluta, imutável, né? Absoluta, imutável e perfeita, não é tratada pela filosofia e por nenhuma das ciências da Terra. Porque nós não somos absolutos, perfeitos. Então nós não estamos instrumentalizados para a verdade. Mas... nós estamos instrumentalizados para o conhecimento. E como é que a gente busca o conhecimento? Mais, como é que a gente constrói o conhecimento? O conhecimento é uma construção nossa, como se fosse uma espiral de conhecimento que começa do menos para o mais. Ela é circular, porque a evolução não se dá aos saltos, como nós já sabemos, e isto... é para nós uma forma de construir o conhecimento. Não é uma construção ascendente, é uma construção circular e sempre maior. A cada momento um círculo é maior do que o anterior, maior que o anterior, maior que o anterior, até chegar ao infinito. Então esta é a ideia que a gente tem. Mas o conhecimento é mutável. Como assim o conhecimento é mutável? Claro que é mutável, porque nós somos mutáveis. Porque quanto mais conhecemos... mais aprendemos. E muitas vezes aquilo que a gente aprende, quando a gente aprende mais, aquilo que a gente pensou que era um conhecimento se torna ultrapassado. Quem aqui já ouviu falar de que uma hora margarina é bom, manteiga não é boa? Depois aparece outro estudo dizendo, não é bem assim. A manteiga é boa e a margarina não é boa. Ou então, o café faz bem à saúde. Não, o café não faz mal à saúde. Não, e assim vai. Sim ou não? Você fala, nossa, mas esses cientistas não sabem o que fazem. Isso eu aprendi com a doutora Anete Guimarães, numa das suas memoráveis palestras. Fiquei muito feliz que ela estará com vocês aqui em novembro. E aí, eu me dei conta que isso realmente é interessante, porque tem hora que eu falava assim, mas esses cientistas estudam tanto, leem tanto, têm tanto instrumento, mas não sabem o que fazem. Uma hora eles falam que é bom, outra hora que não é bom. E aí eu entendi
nessa palestra da NET, eu entendi que, por que isso acontece? Porque o conhecimento vai mudando, ele vai se tornando mais profundo, e nós vamos ficando cada vez mais instrumentalizados. Se nós pensarmos há 10 anos, que instrumentos nós tínhamos em laboratório para avaliar as mais variadas síndromes, as mais variadas patologias, não são os mesmos que existem hoje. A sofisticação dos equipamentos hoje é muito maior do que era há 5 anos e maior ainda do que era há 10 anos. Vocês lembram do celular que vocês tinham há 10 anos atrás? Não. Nós estamos em 2015. Vamos falar só de celular. Vocês lembram do celular que tinha? Tem alguma relação com o celular que a gente tem hoje? Mas o uso que a gente fazia do celular tem alguma relação com o uso que a gente faz do celular hoje? Claro que não. Pelo celular hoje a gente chega aos lugares que precisa, se comunica com as pessoas por mensagem, assiste vídeos, assiste o jornal, sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, conversa por Skype com pessoas que estão na Europa, que estão na Ásia, e de vez em quando a gente fala também. Né? O celular, de vez em quando, ele serve para a gente falar também. Às vezes ele toca. Diz o Cortella que quando você vê uma pessoa com o celular na orelha, pode olhar que ele tem mais de 40. Pode ter certeza, se vê de costa, tiver com o celular na orelha, você não precisa nem virar, você pode apostar que ele tem mais de... Pode apostar que você tiver na carteira que a pessoa tem mais de 40. E é uma verdade, que os jovens hoje em dia não falam no celular. Eles usam o celular para tudo, menos para falar. Então, veja, o conhecimento evolui e cresce vertiginosamente, na velocidade que é preciso num planeta que está saindo de expiação e provas para um planeta de regeneração. O que não tem acompanhado muito esta evolução tecnológica é a nossa evolução moral, lamentavelmente. A nossa evolução moral ainda está caminhando, dando passinhos de bebê, enquanto a evolução científica, a evolução tecnológica está assim viajando à velocidade da luz. Então, por isto que eu entendi, a partir dessa palestra da doutora Nete, que por que o conhecimento não é estável, não é estático. O conhecimento é sempre mutável. Então, ele realmente muda a cada dia, porque conforme nós vamos ficando melhor instrumentalizados, nós vamos, então, compreendendo melhor aquilo que acontece à nossa volta. Queria dizer para vocês, e eu inseri esse slide agora quando eu cheguei aqui, a partir de uma conversinha que eu estava tendo ali no café. Queria trazer essa... Vocês conhecem essa afirmação do CEO da Google? Não? Vejam que interessante. Diz que hoje, a cada 2 dias, nós geramos mais informação do que gerávamos do início da civilização até 2003. Em 2000 anos, nós não geramos tanta informação como nós geramos hoje em 2 dias. Este é o poder da conexão. É claro que toda hora chegam para nós inúmeras informações. Chegam para nós muitas coisas novas. Minha mãe, quando eu era menina, ela falava que eu era novidadeira. Porque tudo eu queria, tudo que era novo me interessava, tudo que era novo eu queria saber. Eu sempre fui muito curiosa. Hoje as pessoas estão seguindo tendências. Né? As pessoas têm tendências, estão seguindo tendências, estão antenadas, os jovens assim, estamos antenados nas tendências. Eu era novidadeira mesmo, assim que a dona Olga falava de mim. Então, as tendências são muitas e mudam a toda hora, a cada minuto, a cada segundo. Por conta disso. Por conta da quantidade de informação que a gente gera e a quantidade de informação que a gente compartilha. E o que fazer com isso tudo? Que critérios que eu uso para saber o que me serve e o que não me serve? O que está de acordo, o que é bom para mim e o que é que não é bom para mim? Que critérios? É isso que eu venho compartilhar com vocês, sobretudo em se tratando de doutrina espírita. Em se tratando de doutrina espírita, que na sua origem, a sua essência é aquela codificada por Kardec. A doutrina não é de Kardec. Kardec foi o codificador, o organizador das informações. A doutrina é dos espíritos, não é de Kardec. A Kardec coube a tarefa, a honra e a responsabilidade de formular as perguntas certas para obter as respostas certas. Mais do que obter respostas certas, a coisa mais difícil que tem é fazer perguntas para obter as respostas certas. Kardec era um homem culto, inteligente,
um homem racional e ao mesmo tempo apaixonado, a Kardec coube esta tarefa. Em alguns momentos da codificação, ele lança suas próprias impressões. Kardec contribuiu bastante para a doutrina espírita, mas essas contribuições ele fez questão de deixar separadas no corpo da codificação. E grande parte delas está na conclusão de O Livro dos Espíritos. Vejam, então, não há doutrina espírita que não esteja codificada a Kardec. Porém, outras, como nós estamos evoluindo no conhecimento, e o conhecimento nos evolui a passos largos, nós temos sempre outras visões, nós temos sempre outras ideias complementares, outras explicativas acerca daquilo que está na codificação. E como Kardec disse que a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada, e que fé inabalável é aquela que pode encarar a sociedade, a verdade em qualquer momento da humanidade, então é por aí que a gente raciocina quando se trata de doutrina espírita. Então, a primeira questão que a gente tem que fazer, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer com essas coisas todas que chegam para nós o tempo todo é separar crença de verdade. O que é crença? O que é verdade? Porque muitas vezes a gente não tem tempo de fazer essa reflexão e aí a gente acaba tomando uma coisa pela outra. E o objetivo aqui dessa nossa conversa essa noite é apenas compartilhar com vocês alguns instrumentos que eu pessoalmente uso para conviver com esta quantidade de novidades e de informações que nos chegam o tempo todo e todo o tempo acerca desta doutrina maravilhosa que esclarece quanto consola. Então, a primeira coisa a fazer, que normalmente eu faço, é o que é crença e o que é verdade. E aí eu digo o seguinte, que crenças, normalmente, todos nós podemos acreditar no que quisermos, sim ou não? Às vezes alguém fala assim, eu acredito em duende. Que bom. Eu não sou ninguém para julgar a pessoa. Se a pessoa acredita em duende, é uma crença dela. O que é complicado é quando ela quer me convencer que duendes existem. Aí a gente tem que entrar aqui no caminho que a gente vai traçar hoje. Mas ela acreditar em duendes, em fadas, em unicórnios, sabe? Não tem problema nenhum. Tem para vocês? Não. Para mim nenhum, eu já passei dessa fase. Quando eu era muito jovem, tinha brigas ferrenhas. Já se viu, né? Hoje não. Você diz, olha, eu acredito em duende. Que bom. Manda um olá para mim, por mim, para ele. Certo? Eu tenho uma girafa que chama Chloe, que está lá na minha cama e eu converso com ela. Por que a pessoa não pode conversar com o duende? Não é? Cada doido com a sua mania, né? Então, e aí o que acontece? O que é uma crença? Crença é alguma coisa que só um acredita, que só você acredita, ou que poucas pessoas acreditam. Isto é uma crença. E por isso elas não convencem, porque elas são apenas uma crença. O que é um conhecimento? Conhecimento, cientificamente, é uma crença verdadeira e justificada racionalmente. Então, todo conhecimento tem como base uma crença, todo. Mas nem toda crença vira conhecimento. Porque nem sempre é possível justificar racionalmente uma crença. Ok? Mas se isso for possível, se a pessoa fizer essa justificativa, ela vai, obviamente, nos conhecer. Então, uma discussão racional sobre qualquer assunto, fada, duende, unicórnio, o que mais vocês quiserem, bruxas, enfim, né? Outras, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, qualquer coisa que tiver para conversar, para discutir, se a discussão for racional sobre qualquer assunto, tem que ter sentido e coerência. Além de ter sentido e coerência, deve obedecer 4 regras, ok? São elas. Do que exatamente nós estamos falando? Essa é a primeira regra. A aula da doutora Anete Guimarães. O do que exatamente nós estamos falando? Então, quando a gente vai discutir qualquer assunto, a primeira coisa é delimitar o assunto. Do que nós estamos falando? Porque às vezes eu estou falando de uma coisa e ela está falando de outra. E nós entramos numa discussão que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque nós não estamos falando da mesma coisa, ok? Então, a primeira coisa é, do que exatamente nós estamos falando? Isto é a regra da identidade. Então, vamos falar sobre, sei lá, manga. Eu vou falar da manga fruta e ele vai falar da manga da camisa. Então, do que nós estamos falando? Da fruta ou da camisa, ok?
Então, essa é a primeira questão a enfrentar, a da identidade. Antes de mais nada, precisa saber exatamente, então, do que a gente está falando. A segunda é a da não contradição. Nós vamos falar da manga fruta, certo? E não contradição. Então, quando a gente pegar um fruto, para a gente saber se é manga ou não, a gente tem que saber se é ou não é. Dá para ser meia manga, meia jaca? Não. Dá para ser meio fruta, meio verdura? Não. Ou é fruta ou não é fruta. Se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C. Então, isso tem que ficar muito claro. O que é que nós estamos falando e se é aquilo mesmo. Se o objeto da nossa conversa é realmente isso. Nós vamos falar da manga fruta e vamos discutir se aquele fruto é fruto, ele tem que ser pelo menos uma fruta. Se é manga ou não, não sei, nós vamos descobrir depois. Mas ele tem que saber pelo menos se é uma fruta. Ok? Depois a gente tem uma terceira regra, que é o terceiro excluído. Por acaso está em terceiro lugar. Que é, ou a afirmação é verdadeira, ou a afirmação é falsa. Eu não posso dizer, olha, agora aqui nessa nossa conversa, isso é verdade. Amanhã, conversa é outra, não é verdade. Nessa situação, é verdade. Naquela situação, não é verdade. Isso não é possível. A verdade tem que ser, ou é verdadeira, ou é falsa, absolutamente em qualquer contexto, em qualquer situação, em qualquer coisa. E, por último, por quê? Por que nós vamos fazer isso? Que é a questão da causa e efeito. A gente tem que saber a relação entre conteúdo e resultado. Porque, afinal de contas, nós vamos discutir aqui, nós vamos ficar 3 horas discutindo se isto aqui é ou não é uma manga. Qual é a finalidade? A que resultado nós vamos chegar e se esse resultado é útil ou não. Então, são 4 regras básicas para a gente poder começar qualquer conversa quando a gente diverge. E aí é uma conversa interessante. E aí depois a gente tem também alguns critérios de avaliação da realidade. Quando você vê uma realidade, nem sempre ela é o que te parece, sim ou não? Você olha uma coisa e fala assim, mas espera um pouquinho, isso não é... Eu estou vendo uma coisa e ele está vendo outra coisa, dentro do mesmo contexto. E como é então que eu vou levar isso? Então eu tenho que saber primeiro se aquilo é verdadeiro ou falso, depois eu tenho que saber se aquilo é bom ou ruim, e por último eu tenho que saber, posso até saber se é bonito ou feio. Então são esses critérios que a gente usa normalmente para discutir tudo, não só doutrina espírita, mas tudo que estiver à nossa volta. Tudo que nos for apresentado, todas as informações que chegarem para nós vamos parar para pensar e fazer esta análise. Não é? O que é que nós vamos fazer com este conteúdo a partir destas regras? Mas, logo, é preciso que a gente leia muito. Em se tratando de doutrina espírita, é preciso muito que a gente leia, que a gente estude, que a gente reflita e debata com racionalidade. Quando a gente vai debater algum assunto doutrinário, a gente tem que deixar o coração lá fora, a gente tem que deixar a paixão lá fora, coração não, a paixão lá fora, né? E debater com racionalidade. É ou não é? Então, porque, na verdade, às vezes, outro dia, eu estive num workshop de mediunidade, e aí a discussão lá sobre uma determinada ação prática mediúnica virou uma discussão tão acalorada que eu achei muito curioso. Parecia, sabe o quê? Debate político. Gente, que legal, né? As pessoas ficam... assim, inflamadas. E é muito bacana como a gente se inflama e como a gente se envolve. A gente tem tanta paixão por aquilo que está falando, que quando a gente, pera um pouquinho, vamos, nós estamos todos falando a mesma coisa, com um objetivo comum, e isso é muito importante que a gente tenha. Bom, e se a gente lê, estuda, reflete e debate com racionalidade, a gente consegue chegar ao conhecimento. Do contrário, nós somos apenas crentes. Algum problema em ser crente? Nenhum. Nenhum problema ser crente. O problema, como dissemos atrás, é quando a pessoa que crê em algo e simplesmente crê, ela quer nos convencer de que aquela crença é uma crença verdadeira e que nós devemos adotá-la, certo? Esta é a questão. A questão da crença não é o problema, a questão é do convencimento da crença, tá? Observe a ideia ou a proposta, ajuste, em se tratando de princípio espírita, ajuste aos princípios da doutrina espírita, e aí nós podemos conversar. E aí, como todo mundo aqui é espírita há muito tempo, alguém está na casa pela primeira vez? Não. Só você? Do restante todos? Então você está
perdoada, ok? O restante, todos estão na casa, já vieram aqui mais vezes? Já viram outras palestras? Já leram alguma obra da doutrina espírita, qualquer que seja, um romance, alguma coisa assim? Então, todo mundo sabe na ponta da língua os 5 princípios básicos da doutrina espírita, sim ou não? Não? Sim, eu escutei um sim. A doutrina espírita está baseada em 5 pilares. 5. Esses aqui são essenciais. Faltar um deles, né? Nós já não estamos falando da doutrina espírita. Podemos estar falando de doutrinas espiritualistas, de práticas espiritualistas e tudo mais, mas não de doutrinas espíritas e de prática espírita, ok? Quais são os 5 pilares da doutrina espírita que estão lá no Livro dos Espíritos, quando vocês fizeram o curso básico? Lembra, não? O curso de doutrina espírita. Lembram dos 5 princípios? Não. A Lúcia me falou que tem um prêmio de R$5.000. R$1.000 para cada princípio. Mas só leva quem acertar todos. Ok? Certo, Lúcia? Ok? Quem vai arriscar? Primeiro princípio básico da doutrina espírita: a existência de Deus. Nós, espíritas, acreditamos em Deus. Para nós, a existência de Deus é algo inquestionável. Ok? Fechado comigo? Ok? E qual é o segundo princípio, já que vocês não vão falar mesmo, e eu vou ficar com R$5.000 para mim, não é? A imortalidade da alma. Nós, que somos espíritas, acreditamos, cremos e temos certeza na imortalidade da alma. Mas por quê? Esta é só uma crença, Marisol? Não. Esta é uma crença justificada e comprovada racionalmente por Kardec em O Livro dos Espíritos. A imortalidade da alma é algo inquestionável, filosófica e cientificamente. Qual é o terceiro princípio, então? A comunicabilidade dos espíritos. É possível que os espíritos se comuniquem conosco e é possível que nós nos comuniquemos com eles através da mediunidade. Então, a comunicabilidade dos espíritos para nós, espíritas, é um dos princípios. Sem ele, não há doutrina espírita. O outro é a reencarnação e, por último, a evolução. A doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, sim ou não? Né? Nós estamos sempre em ascendência. Nunca nós caminhamos para trás, nunca. Nem para dar um impulso. Nós ou ficamos parados ou estamos em ascendência. O nosso destino é a perfeição. Quanto tempo isto vai demorar, nós não sabemos. Mas que todos nós seremos perfeitos, isto é uma realidade. Também comprovada na codificação. E a reencarnação, então vamos lá, a existência de Deus, agora ninguém mais vai esquecer, né? Porque a próxima vez que eu vier aqui e a Lúcia tiver o prêmio, vai ser um problema aqui a gente descobrir quem é que vai ganhar o prêmio de R$5.000. Existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. Estes são 5 princípios da doutrina. Então, quando a gente vai fazer qualquer discussão acerca de qualquer assunto, de qualquer livro, de qualquer vídeo, de qualquer filme, de qualquer assunto que chegue até nós, e cuja proposta seja complementar a doutrina espírita, desafiar a doutrina espírita, atualizar a doutrina espírita, ou mesmo contradizer a doutrina espírita, nós só poderemos conversar a partir destes 5 princípios, ok? Espero que vá. Por quê? Porque na verdade nós precisamos, na realidade nós precisamos sempre ver a verdade, onde quer que ela esteja. Ver a realidade, a essência, além das aparências e apesar das aparências. Lembra da história da mentira, do conto, da lenda que eu contei? Né, da mentira e da verdade? Então, esta é a proposta. Quando qualquer assunto chegar para nós, o que é que nós vamos avaliar? Sempre além das aparências, sempre apesar das aparências. Às vezes, e eu acho que
tudo é válido, gosto de ouvir todas as propostas, gosto de conversar sobre todas as propostas. Nem sempre eu tenho conhecimento suficiente para conversar mais profundamente sobre a proposta que não chega, mas, invariavelmente, eu tenho bastante repertório para conversar da doutrina. Então, eu posso não saber da novidade, mas eu sei da doutrina. Então, a conversa fica bem balanceada quando as outras pessoas sabem do outro assunto. Então, é uma troca muito bacana, uma troca muito legal. E isso, sempre, invariavelmente, nos faz crescer. E eu acho que tudo é válido, tudo é possível, desde que a gente realmente tenha uma discussão racional e a gente consiga se apropriar desse conteúdo, se apropriar deste conhecimento e fazê-lo encaixar-se num daqueles princípios e encaixar-se dentro das outras questões tratadas na codificação. E aí, então, o que a gente não pode ter é preconceito, sim ou não? Né? Não pode ter preconceito. Ah, não, isso aqui não, deixa eu ver. Não está escrito com esta palavra. Aqui, nesta que está escrito com esta palavra, não está nessa palavra. Então, eu não vou aceitar. Não pode ter preconceito. Até porque o preconceito é o primeiro embaraço que a gente encontra para o conhecimento. Pode ter preconceito. A gente tem sempre que estar aberto para este conhecimento, para esta discussão e para esta conversa, que é sempre muito prazerosa. Mas o que a gente tem visto por aí, a partir das nossas andanças, não sei se com vocês tem sido assim, mas o que a gente tem visto por aí é sempre mais do mesmo. São sempre as mesmas coisas com outras roupagens. Porque nesses tempos de novidades, né, intensas, todas as pessoas sempre querem um espaço para o novo. As pessoas querem sempre uma oportunidade de mostrar algo novo, de se evidenciar. E com isto, acabam trazendo o mais do mesmo. Isto é muito comum. Geralmente são ações e são propostas que fazem mais calor do que luz. É o que nós temos visto por aí. Né? E, infelizmente, porque as pessoas não se debruçam e não vão muito a fundo no estudo, no conhecimento, e aí, às vezes, não conseguem defender as suas ideias e os seus conceitos a ponto de nos convencer, a ponto de realmente dar uma contribuição efetiva para o movimento. E o movimento está aberto, super aberto, para toda e qualquer contribuição, desde que ela seja efetiva, desde que ela não seja mais do mesmo, desde que ela não faça mais calor do que luz. Nós precisamos muito e muito enxergar cada vez mais. Vai mudar a doutrina espírita? Claro que não, Kardec é atemporal. Kardec não falou para o seu tempo, Kardec falou para o futuro. Basta uma leitura simples da obra da codificação que a gente vê isso. Kardec não falou para quem estava no século XIX. Kardec falou para quem estava no século XXII, XXIII, XXIV. Assim como Sócrates e Platão, que viveram 490, 420, 410 anos antes de Cristo. E até hoje, não se fala em filosofia, em ciência, sem a contribuição de Sócrates, Platão e Aristóteles. É impossível falar de matemática, é impossível falar de comportamento humano, se a gente não falar de Sócrates ou não falar de Aristóteles. E eles são bem mais velhos. Eles viveram na Terra mais tempo ainda. É impossível falar de moral, de bem, de amor e de caridade, sem falar de Jesus. Muitos outros vieram, outros tantos espíritos vieram, reencarnaram e deixaram contribuições valiosíssimas para o nosso enriquecimento moral. Mas nem por isso a mensagem de Jesus foi esquecida. O que normalmente acontece é que as pessoas se cansam, ficam no raso, né? Eu já vi. Não aprofunda, fica no raso, cansei, quero uma coisa nova. Igual criança. Ganha presente, brinca, né? Ganha presente de Natal, aí na entrada do Natal e o Ano Novo, brinca. Quando chega nos primeiros dias de setembro, não tem... Quando é meu aniversário, quando que eu vou ganhar um presente novo? Mas você acabou de ganhar, mas já cansei. Né? Então, esta ideia é que nós precisamos, muitas vezes, tomar um pouco de cuidado. Porque a gente não pode ficar só no raso e aí cansar e procurar sempre uma novidade, outra novidade, outra novidade. E o mundo é cheio de novidades, então vai sempre nos alimentando e vai se retroalimentando. Então essa é uma questão que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Então isto me serve? Não sei, vamos conversar sobre isso, ok? Eu quero contar para vocês outra história. Eu adoro contar histórias. E agora eu vou contar para vocês uma história, que talvez muitos de vocês já conheçam, que é do executivo e do pescador.
Então tinha lá um pescador que saiu de manhã, pescou, teve uma pesca boa, e ele trouxe o peixe para casa, vendeu ali na aldeia dele, recebeu dinheiro, foi para casa, almoçou com a esposa, brincou um pouquinho com os filhos, deitou na rede, tirou um belo de um cochilo, acordou no final da tarde, foi para o centro da aldeia, sentou-se ali numa pracinha com os amigos, ficou conversando com esses amigos, bateu papo, tomou um pouco de vinho, jogou dominó, anoiteceu, foi para casa, jantou e foi dormir. No dia seguinte, ele fez a mesma coisa, e assim por diante. Ele era muito feliz. Para ele estava tudo bem. Um dia, e ele tinha uma pesca muito boa, ele tinha um talento especial para pescar, ele pescava muito bem. E um dia ele estava, num desses dias, desse pescador, ele foi abordado por um executivo que tinha visto, estava ali na aldeia por alguns dias, e tinha visto a quantidade de pesca, a produção de pesca desse pescador único. Ele falou para ele: escuta, vem cá, você pesca sozinho? Por que você não pesca com alguém? Não, porque eu gosto de pescar sozinho. Mas você já pensou em comprar um barco maior? Não. Não, mas se você... Olha, é o seguinte, eu sou fulano de tal, eu fiz uma universidade não sei aonde, eu fiz pós-graduação não sei aonde, eu tenho especialização não sei aonde, eu tenho uma vivência grande no mercado, inclusive no exterior. Eu vou contar para você o seguinte: se você comprar um barco maior, você vai poder, e você tem um talento especial para pesca, você vai poder pescar mais, e aí você vai poder vender mais os seus peixes, e aí você vai poder ganhar mais dinheiro. Com isso você vai poder comprar um caminhão que você não vai precisar do intermediário, você vai vender direto na cidade. E aí, enfim, e esse executivo foi crescendo aquele negócio, né? Foi criando aquele negócio. Aí você vai industrializar o seu peixe, você vai armazenar o seu peixe, você compra mais barcos e mais pessoas, emprega pessoas, e a sua produtividade vai aumentar mais ainda. Daqui um pouco você vai ser uma pessoa milionária. E aí o pescador falou para ele assim: então, e aí você vai poder deixar tudo isso, vai abrir o mercado de ações e tudo mais, você vai poder deixar tudo isso organizado e vai poder ter sua casa tranquila e pescar à vontade o seu peixinho, curtir sua família e brincar com seus filhos. Aí o pescador ficou sem entender aquela lógica esquisita daquele executivo que tinha estudado tanto, certo? E que tinha trazido para ele tantas novidades que ele nunca tinha ouvido falar, daquelas instituições de ensino toda, que aquele executivo tinha dito, aqueles cursos com aqueles nomes diferentes, aqueles esquisitos, né, diferentes, que tinham trazido para ele. Ele perguntou: o que isso vai me agregar? Para que eu preciso disto tudo? Para que no final das contas eu alcançar... Aí ele perguntou para o executivo: mas quanto tempo isso vai levar? Mais ou menos uns 15 ou 20 anos. Ele falou: mas para que eu preciso esperar 15 ou 20 anos para ter a vida que eu tenho hoje? E que é muito boa, e que me satisfaz. E é simples assim. Então, muitas vezes, coisas que chegam para nós, as novidades que chegam para nós, assim, complicam aquilo que é simples. E a doutrina dos espíritos, e o que a gente tem na doutrina dos espíritos é simples, muito simples. Por isso que às vezes nos dá a falsa ideia de que a gente entendeu. O problema é que a gente não entendeu. E é por isso que a gente precisa ler mais e estudar mais. Porque quando nós mais estudamos e mais lemos, o que acontece? É como se nós estivéssemos escalando uma montanha. E quando nós estamos na base da montanha, a nossa visão do entorno é curta. Se nós subirmos um pouco essa montanha, a nossa visão se amplia. Se nós formos para o topo da montanha, a nossa visão é maior ainda. Somos capazes de ver as curvas do caminho, os acidentes da estrada e tudo mais. O que mudou? O entorno ou a nossa posição? A nossa posição. O entorno continua exatamente o mesmo. Assim é o conhecimento. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente vai, melhor a gente enxerga, melhor a gente vê. Okay? Então, essa é uma proposta que eu queria deixar para vocês, justamente para que a gente pudesse ver. E aí, falando de Kardec, falando da doutrina dos espíritos, eu não poderia deixar de trazer para vocês algumas ideias que estão lá na conclusão. Quando vocês chegarem em casa, deem uma olhadinha nessa conclusão de O Livro dos Espíritos, que Kardec diz o seguinte: olha, você quer combater o espiritismo? Então faz uma coisa, olha. Primeiro você substitua por alguma coisa melhor. Tá? Mas tem que ser melhor, não pode ser mais do mesmo. Tem que ser melhor. E depois você indica uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolveu.
E ele resolveu muitas questões. Depois você deu ao homem outra certeza que o faça feliz. E por certeza é preciso que a gente tome muito cuidado. Porque normalmente a gente só aceita como certeza aquilo que é lógico. Ok? E depois então você não se contente em afirmar, olha, isso aqui é assim. Isso aqui é assim e pronto. Porque isso é muito fácil. É preciso que você prove, não por negação, mas por fatos, que isso não é real, nunca foi e não pode ser. E aí, se você conseguir provar isso, então você diga o que é que fica ali no lugar. Ok? Grande Kardec. Em boa lógica, só terá valor a crítica quando o crítico é um profundo conhecedor daquilo que ele fala, seja da ideia que ele defende ou daquilo que ele critica. Falar de uma coisa ou criticá-la sem conhecer é leviandade e uma demonstração de falta de critério. Estas são palavras de Kardec que eu não coloquei naqueles tempos verbais que ele usava, né, naquela ocasião, mas a ideia está toda aí. Eu só trouxe para o nosso tempo verbal mais coloquial de hoje em dia para ficar mais leve a leitura. Então, isso é o que está na conclusão de Kardec. Então, eu gosto muito de sempre de ler isto constantemente para que a gente não se perca nos labirintos daquilo que nos chega, para que a gente não se perca e não se desvie daquilo que realmente nos compete. Então, e esse é um critério que a gente deve usar, inclusive nós que somos espíritas e que trabalhamos no movimento espírita, que frequentamos e trabalhamos na casa espírita, quando a gente vai também refutar alguma ideia do outro. Para refutar a ideia do outro, a gente precisa conhecer. Uma vez, um aluno, eu dou muita aula, e em sala de aula sempre surgem muitas perguntas, os alunos trazem muitas contribuições, são livros, são matérias da internet, são matérias que saem na TV aberta, na TV fechada, enfim. E aí, às vezes, eles me faziam umas perguntas que eu não sabia responder. Há muitos anos atrás, eles falavam assim, mas me fizeram, eu lembro claramente que me fizeram duas perguntas. Uma era se, quando a mulher fica grávida, o perispírito fica grávido também. Eu lembro isso muito engraçado. Mas quando eu fico grávida, a pessoa estava grávida, o meu perispírito está grávido também? Então foi uma pergunta que eu achei muito curiosa. E outra foi sobre cromoterapia. E aí eu lembro que o aluno queria começar uma conversa sobre cromoterapia. Eu falei, eu não posso conversar com você, porque eu não entendo nada de cromoterapia. Então eu não posso ter uma conversa válida com você, porque você vai falar de um assunto que você entende e eu de um assunto que eu não entendo. Essa conversa vai nos levar a lugar nenhum. Não, mas eu não estou falando de cromoterapia, eu estou falando de cor. Ok, de cor, mas para quê? Lembram lá do método? Por que nós vamos falar de cor? Nós vamos falar de cor que cura. Você olha, eu só posso falar do que cura, que eu sei são fluidos. E fluidos têm cor. Agora, a relação destas coisas todas, eu não tenho condição de discutir com você agora. E eu precisei estudar. Porque eu também não podia refutar ou ter uma conversa válida com a pessoa sobre um assunto que eu não conhecia. Então, esta ideia aqui, aquilo que a gente critica, e eu vejo muito espírita criticando muita coisa, mas não sabe do que se trata. Só critica pelo simples fato de criticar. E também não é assim. Concorda comigo? Não? Ok? Muito bem. Por tudo isso, eu digo para vocês o seguinte, eu, pessoalmente, acho que Kardec é insuperável. Ele é um capelino que até hoje não foi superado. Eu gostaria muito que muitas contribuições viessem, contribuições válidas, contribuições interessantes, mas eu não encontrei até hoje nenhuma contribuição que superasse aquilo que ele nos deixou, o legado que ele nos deixou. Ok? Muito obrigada pela paciência e atenção que nos ouviram. Até a próxima vez, se Deus quiser. Ok? Obrigada.